tarde, pessoal. Eu sou o Luiz Otávio, eu sou analista responsável, então, aqui da Squad de atendimentos. Então, hoje nós vamos ver aqui as nossas últimas liberações da sprint, tá? O time, então, foi composto pelo Cássio, pelo Ismael, pelo Jean, pela Juliana e pela Thaís. Eu aqui como PO e o Panoso ali como team leader. Então, na agenda de hoje, nós vamos ver ali uma legislação que foi a alteração parcial para anexo de quimioterapia. E de inovação a gente tem 3 itens: a auditoria médica, melhorias de usabilidade, regras de auditoria, exibir a regra no histórico da guia, e regra de auditoria também, uma nova função ali para a negativa automática das guias de autorização. Então, ali no primeiro item de legislação, a gente vai ver ali uma situação onde não era possível a gente devolver ali o status parcial para uma consulta de status de autorização de anexo de quimioterapia. Então, a gente fez ali um contorno no sistema para que a gente pudesse tratar a situação. Vou pedir, então, para o Jean dar um pouquinho mais de detalhes e mostrar como que ficou essa alteração ali no sistema. Então, por favor, pode mostrar aí, Jean. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Só vou trocar a apresentação aqui. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma guia que ela é de exames, uma guia normal de exame, tá? Ela está autorizada. E eu vou ter aqui, deixa eu pegar o número da guia. Essa outra, que é um lote anexo que veio vinculado a essa guia de exames principal ali, a primeira. Aí o que acontece? Eu tenho 2 insumos aqui de quimioterapia e a gente não tinha a possibilidade de devolver ali quando era consultado o status da guia principal, que ela estava autorizada parcial. A gente não conseguia fazer isso porque não tem um campo de quantidade autorizada ali para consultar um lote anexo, um status de lote anexo. E aí a gente criou uma regra em cima do campo da dosagem, para poder devolver esse status como parcial ali, porque o sistema estava devolvendo como autorizado, sendo que estava sendo utilizado o campo da dosagem ali para indicar que aquele movimento estava negado. E aí a gente criou essa regra em cima da dosagem, então, para poder devolver como parcial. Eu vou autorizar essa guia aqui. E aí eu vou mostrar as alterações que foram feitas e como é que ficou a consulta de status depois. Então, essa guia aqui, ela tem o anexo de quimioterapia. E aí eu tenho 2 insumos aqui, eu vou deixar um como autorizado, como se fosse, né? Eu vou deixar aqui a quantidade autorizada como igual à solicitada. E aqui também eu não vou mexer nada na dosagem dele. E esse segundo aqui, daí eu vou fazer como se fosse para negar ele. Aí, para negar, a gente vai ter 2 formas. Ou a gente zera aqui a quantidade autorizada, que aí uma das alterações que a gente fez foi essa: quando eu zerar a quantidade autorizada aqui, e eu passar nessa segunda tela aqui, que ele me pediria a dosagem, ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que a dosagem vai ser zerada devido à quantidade autorizada zerada. Então, um vai refletir no outro, tá? E aqui eu só vou dar um OK e ele não vai mais me abrir o campo de dosagem. E a mesma coisa aqui se eu fizer ao contrário. Se eu tiver a quantidade autorizada preenchida e passar aqui pela dosagem, que agora ela foi zerada porque eu tinha zerado antes, né? Mas ela estava aqui com 50. Deixa eu até fazer de novo aqui. Eu voltei ela para 1.
a quantidade autorizada e voltei a dosagem ali para 50. Quando eu zerar ela aqui, ela me abriu o campo para digitar, porque a autorizada ali estava com 1. Quando eu zerar ele aqui, ele também vai dar uma mensagem e vai me dizer que a quantidade é autorizada, daí que vai ser zerada, porque eu zerei a dosagem. Então vai estar aplicando essa regra aí. Quando zerar um, vai zerar o outro. E aí, em cima desse campo ali, a gente vai conseguir devolver depois que a autorização foi parcial. Então, se eu gravar essa guia aqui, eu autorizei ela, então. E aí, agora, se for realizada uma consulta de status da transação em cima dessa guia aí, aqui o sistema vai me devolver o seguinte: status autorização 7, que é autorização parcial na TIS. Então, antes ele voltava aqui como 2, eu acho que era autorizado. Agora ele vai voltar como 7, que é parcial. E essa regra do parcial, então, ela foi feita em cima da quantidade de dosagem, que o QT doses, que é o que volta lá para o web service. Então, aqui, ó, tem um QT doses 10 e um QT doses 0, que é aquele que eu mexi ali. E aí, porque tem um zerado aqui, o sistema devolveu como 7 parcial. Ô, Jean, caso fossem zerado as duas quantidades ali dos insumos, ele voltaria como negado, né? Sim, daí estaria negando todos os movimentos, eu iria negar a guia inteira, né? Isso. E se tivesse ali os dois movimentos com a quantidade não zerada, ele ficaria autorizado, né? Isso. E aqui também ele vai voltar o 7 só quando tiver... Deixa eu abrir esse cara aqui. Tem um campo aqui na associativa de status, que é a situação da guia no sistema contra a situação da guia na TIS. Tem esse considera autorização parcial aqui, ó. Então, no caso aqui, ó, nosso guia 2 autorizada seria o 1 na TIS, e ele está como considera autorização parcial, sim. Então, por isso ele volta como 7. Se tiver aqui como não, ele vai continuar voltando como autorizado 1, como era antes também. Sobre esse item, seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade. Vou voltar a apresentação aqui. Acho que vamos passar para o próximo item, então. Essa liberação aqui, só complementando, ela vai sair no patch de segunda-feira para essas versões aqui. Beleza. Agora nós vamos falar então de umas melhorias, umas inovações que a gente fez ali na auditoria médica e nas regras de auditoria. Um dos primeiros itens ali foi que a gente incluiu uma nova coluna na listagem de guias do auditoria médica, indicando se o beneficiário ali tem carência parcial temporária. Então a gente colocou ali uma coluna beneficiário CPT. Além disso, a gente também adicionou esse mesmo campo na busca avançada. Então, agora você pode ir lá, na hora de fazer o filtro, buscar beneficiários que são de CPT ou não, ou ambos, tá? Ele trariam os que são e os que não são. A gente também fez umas melhorias ali nas legendas e nas cores da mensageria. Então, nós vamos mostrar na sequência esse item. Já vou falar sobre todos os itens para não ir e ficar voltando. Pode passar para o próximo, por favor, já. Também a gente fez uma melhoria bem interessante ali, que agora a gente passa a salvar qual foi a regra utilizada ali no status da guia. Então a gente vai salvar ali qual foi a regra de auditoria pré-utilizada
para a guia ficar no status que elas se encontram. Então a gente adicionou isso no AT e no Auditoria Web, que o Jean vai mostrar na sequência para nós ali no detalhe. E o próximo item, a gente também fez uma inovação ali de uma nova função na Auditoria Pré, que antes tinham apenas a função de deixar pendente de auditoria, pendente de liberação e autorização automática. Agora, então, a gente colocou uma nova função para poder ter ali a negativa automática de guias. Então, a gente vai mostrar um pouquinho também mais no detalhe como que ficou lá o cadastro e a regra que a gente colocou em cima disso. Então, Jean, se puder, por gentileza, apresentar esses itens aí. Então tá, vou mostrar primeiro esse ali do Auditoria Médica do Beneficiário CPT. Como o Luiz comentou, a gente colocou essa coluna aqui. Deixa eu só pesquisar umas guias aqui. A gente colocou essa nova coluna, Beneficiário CPT, aqui, sim ou não. E a gente alterou aqui as cores, né, da mensageria e do caráter. Essa mensageria aqui, onde está a mensagem enviada, antes ele estava como sem resposta e ele ficava vermelho. E onde ele está a mensagem recebida, ele ficava como, ele era antes como com resposta e ficava verde, e o sem mensagens ficava laranja. E a gente achou melhor mudar isso, porque o sem mensagens laranja, ele dava a entender que era um alerta, assim, alguma coisa que precisava ter alguma ação, e aí a gente resolveu mudar essas cores e descrições para ficar mais entendível, né? E o caráter aqui, daí ele fica verde quando for eletivo e vermelho quando for urgência. Eu só vou pegar aqui uma carteira que esteja CPT para mostrar aqui quando ele for. Esse aqui deve ter umas guias mais antigas. Aqui. Então, aqui, esse beneficiário aqui, ele tem CPT, então ele vai estar destacado aqui como sim, e os demais ali, eles estavam como não. E a gente colocou o filtro aqui também, para poder pesquisar só beneficiário CPT, sim, não, ou ambos. Então, dessa parte aqui seria isso. Já, só para reforçar, essa coluna CPT, por exemplo, pode ser oculta, né? Ela pode, Panos, só que ela não vai ficar salva quando o usuário logar de novo, tá? Porque o Auditoria Médica ainda ali não tem o novo componente de gerenciador de colunas que salva na seção do usuário em cache ali. Isso aí a gente vai estar trabalhando ali para adicionar no umas próximas releases. Beleza. Isso aí, tem o gerenciador aqui, mas ele não vai ficar salvo. Fica salvo só enquanto você não fazer ali o logoff. Certo. Próximo item, então, que eu vou mostrar vai ser aqui das regras de auditoria. Eu vou comentar desse aqui da nova opção da negativa e aí depois a gente consegue consultar dentro da guia ali a coluna que vai mostrar a regra que foi aplicada. Então, como o Luiz comentou ali, aqui no cadastro das regras de auditoria, a gente incluiu a nova função para negativa automática. Antes a gente tinha essas outras três aqui, agora a gente vai ter a negativa automática. Quando eu selecionar a negativa automática, eu vou ter que informar daí uma glosa e um motivo de negativa para o PTU. Essa busca das glosas aqui, ela vai mostrar só as glosas da classe de Euro 6, que são as manuais. Isso antes
ele mostrava todas aqui, mas se não fosse uma manual, o sistema não aplicava. Daí a gente alterou também para só mostrar as manuais aqui, para que são as que de fato podem ser selecionadas. E o motivo de negativa do PTU, porque quando eu negar uma autorização ali que veio através do PTU online, eu preciso devolver lá qual que é o motivo de negativa no padrão do PTU. O da TIS, é importante dizer que o da TIS ele está vinculado a essa glosa aqui, tá? Então, quando vier uma requisição ali pelo Web Service TIS, o sistema também tem que responder no padrão TIS, mas ele vai pegar o motivo que tiver vinculado à glosa que foi informada aqui. Deixa eu pegar a regra que está cadastrada aqui. Por exemplo, essa. Tem uma regra para negar, tá com a função de negativa automática. Ela tem a glosa 454 e o motivo do PTU 2007. Então, se eu olhar aqui essa glosa 454, ela tem um código de glosa TIS vinculado nela aqui, que no caso é o 10.009. E quando vier a requisição pela TIS, então vai responder com esse código aqui, e quando vier pelo PTU, vai responder com o que está no cadastro da regra. Então, eu tenho essa carteira aqui. Deixa eu ver, tem alguma dúvida aqui? O Jefferson perguntou, boa tarde, essa regra de negativa tem como tratar apenas para intercâmbio? Você pode colocar no próprio critério da regra ali, o Jefferson, a unidade que você quer estar tratando ali. Então é possível sim, você pode adicionar um critério ali que seja beneficiários diferentes da tua unidade, então seria só para intercâmbio. Cássio, se você tiver com o microfone aberto, pode falar. Fala, Luiz. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem, Cássio? Luiz, eu não sei se vocês já pegaram essa situação aí, mas a gente criou uma regra de auditoria para usuários de intercâmbio para ficar pendente, e o status da guia ficava pendente, só que mesmo assim ela transacionava para o intercâmbio. A Unimed autorizava e retornava lá nas observações de intercâmbio como autorizada, e para a gente ficava como pendente. Vocês já viram isso aí? Sim, cara. A gente até estamos conversando com a Fernanda, acho que ela está aí na Unimed. Ela passou para a gente essa situação aí e eu vi que está acontecendo isso. Lá no tipo de guia tem um parâmetro que determina se vai haver auditoria local antes de comunicar. Então ele está entrando em conflito com a regra de auditoria ali. A gente já tem um ticket ali no suporte, a gente ainda não conseguiu pensar numa solução para isso, mas já está no nosso radar ali sim, Cássio. Perfeito, então. Valeu, beleza? Obrigado. De nada, cara. Beleza, eu vou mostrar então aqui um exemplo de uma requisição. Eu vou mandar primeiro o da TIS. Vou fazer aqui uma solicitação de procedimentos bem rapidinho. Eu vou pegar essa carteira aqui que está na regra para negar. Beleza. Então, eu mandei aqui uma solicitação de procedimentos através da TIS e o sistema devolveu aqui como negada, né? E o motivo de negativa que é retornado ali é aquele 10.009,
que é o que está no cadastro da glosa aqui, como glosa TIS. E aí, se eu consultar a guia aqui, ela vai estar aqui no AT como negada. E aí já vou mostrar aquela outra funcionalidade aqui que a gente colocou também, que é no histórico da guia, ele vai mostrar aqui qual foi a regra de auditoria que alterou aquele status. Então, essa solicitação, ela entrou ali, criou a guia, ela foi autorizada lá pelo Web Service e depois ela foi negada pela regra de auditoria com esse código aqui. Daí eu consigo ver qual que foi a regra que mudou o status. E eu vou fazer mais uma aqui pelo PTU, só para a gente ver que vai devolver o motivo PTU que está na regra daí. Beneficiário aqui. Então tá, aqui nessa transação nova que eu fiz aqui, a guia também foi negada e devolveu a mensagem 2007. Essa 2007 é a que está aqui na regra, como motivo PTU. O Cristiano colocou aqui no chat, se a solicitação for via autorizador, pode usar a CPC AT1000 para parar essas solicitações. Essa regra de auditoria aqui, ela também é considerada não autorizador, tá? Então, o processo ali, pelo autorizador, também vai respeitar a regra. Seria isso, então, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida aí sobre algum dos itens? Só fazendo mais um complemento, já, essa nova função de negativa automática ali, ela vai ser bem útil ali para aquelas questões que a Unimed do Brasil ali determina algumas questões do baixo risco, que não pode ser respondido ali, não pode ficar em estudo, então agora existe a possibilidade ali de criar N tipo de regras com N critérios para que as guias ali possam ser respondidas imediatamente, seja sendo negada ou autorizada. Então aí abre um leque de possibilidades para criarem regras distintas para necessidades distintas também. Era isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente agradece aí a presença de todos e qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre a apresentação, pode estar mandando para o meu e-mail ali. E posteriormente também a gente vai liberar esse vídeo aí no nosso canal lá da TOTS no YouTube, tá? Então tá, gente. Muito obrigado e bom final de semana para todo mundo.